Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo, em que estaremos dando sequência ao tema A oposição ao cristianismo e a defesa da fé, como está aí, como vocês estão vendo. Para tanto, vamos ler o nosso texto, 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aí está, então, nosso capítulo de hoje, o colapso do materialismo e a igreja moderna. O nosso texto básico se encontra em 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz assim: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui Tu tens nos ajudado a discernir sobre verdades eternas no mundo mergulhado na mentira e no engano das falsas ideias que levaram muitas pessoas ao materialismo e ao ateísmo. Somos gratos, Senhor, porque em nossos estudos aqui na classe temos encontrado argumentos para fortalecer cada vez mais a nossa fé em Ti. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus, razão de nossa única e bendita esperança. Amém. Aí está então o colapso do materialismo e a igreja moderna. Como vimos anteriormente, em decorrência dos ideais iluministas, de personagens como David Hume e Immanuel Kant, nós vimos lá em nossos capítulos anteriores, as bases do pensamento cristão quanto à realidade dos milagres bíblicos e da existência de Deus foram aos poucos sendo abaladas ao longo do tempo. E a má filosofia induziu muitos pensadores e homens de ciência a desistirem de sua fé original e segura num Deus criador. Nos rastros do ateísmo iluminista, a teoria da evolução da era moderna germinava e estava agora devidamente preparada para consolidar o materialismo, que é uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo, uma filosofia da matéria que não admite a existência do sobrenatural, nem a existência do Criador, introduzindo um dos maiores ataques à fé cristã. O pensamento materialista acredita que todos os fenômenos do universo são explicados exclusivamente pelas vias do naturalismo envolvendo a matéria bruta. Assim, para uma pessoa materialista, só há seres materiais e tudo que existe está consolidado materialmente. O materialismo é um pensamento filosófico que apresenta um grande perigo para a sociedade dos tempos modernos, porque defende a ideia de que a matéria é a única realidade da vida, do universo, sendo, portanto, o centro de todas as coisas e a base para toda a existência. Desta forma, qualquer tema espiritual e divino não apresenta qualquer relevância para o materialismo, seja a existência de Deus, da alma, do céu ou até mesmo do inferno. Em sua obra
criação ou evolução, a luta pela verdade sobre o princípio do universo, o apologista cristão John MacArthur assim resume essa herança maléfica. Diz ele: o simples fato da questão é que todos os frutos filosóficos do darwinismo têm sido negativos, infames e destrutivos para qualquer construção da sociedade. Nenhuma das principais revoluções do século XX, encabeçada por filosofias pós-darwinistas, jamais melhorou ou empobreceu qualquer sociedade. Na sequência, ele diz: ao invés disso, o principal legado político e social do pensamento darwinista materialista é um grande espectro de tirania perversa, com o comunismo inspirado por Marx, Lenin, Stalin, de um lado, e o nazifascismo inspirado pelo filósofo alemão Nietzsche, e por ele Hitler e Mussolini, de outro lado. E ainda, a catástrofe moral que tem desfigurado a moderna sociedade ocidental está diretamente vinculada ao darwinismo e à rejeição dos capítulos iniciais do livro de Gênesis, que inclusive nós já estudamos bastante aqui, o primeiro capítulo, que fala sobre os 6 dias da criação. Neste cenário, veremos mais adiante um contraponto com o final da série, a parte final da série que nós temos visto aqui, intitulada A História do Cristianismo, como você nunca viu antes. Ela é do projeto da Escola do Discípulo, em parceria com o Seminário Batista Sul-Mato Grossense e a primeira Igreja Batista de Campo Grande, também lá no Mato Grosso do Sul. Que também esta série mostra e vai mostrar para vocês agora, esse último capítulo, o colapso do progresso e do materialismo, com o advento das 2 guerras mais devastadoras que o mundo já presenciou e que aconteceram agora mesmo no século XX. O vídeo mostra ainda como a igreja moderna e a teologia abaladas conseguiram reagir a esta grande catástrofe do século XX. Passemos então ao vídeo que vocês vão assistir agora. Ao longo do século XIX, a sociedade se viu destinada a guiar o mundo para um período de felicidade e de fartura. A Revolução Industrial trouxe conforto e tecnologia como nunca antes na história da humanidade e todo mundo estava com aquele otimismo pelo progresso. Mas todas essas esperanças foram destroçadas pelas 2 guerras mais mortais que a história já viu. Quando as 2 guerras mundiais estouraram, o próprio progresso tecnológico que a humanidade se orgulhava começou a ser utilizado para destruição e para matar as pessoas. As guerras tiveram um poder destrutivo como nunca antes, com o uso de tecnologia, de batalhas aéreas, de batalhas submarinas, de batalhas navais e de uso de armas químicas. Somente na Segunda Guerra Mundial, as estatísticas apontam para uma quantidade de mortes entre 70 a 85 milhões de pessoas. Além dos soldados, milhares de civis e milhões de judeus foram brutalmente assassinados durante esse período. E com as guerras morreu também aquele otimismo pelo futuro em que a sociedade estava colocando as suas esperanças. Justamente por causa das 2 guerras mais devastadoras que a história já viu, que causou destruição por todo o planeta praticamente. Aquela euforia, aquele sentimento de que tudo vai mudar para melhor, começou então a entrar em colapso. Esse colapso da fé na ciência ou na fé no próprio homem fez com que o homem voltasse a buscar
razão, sentido. Ele entendesse que a partir do momento que você joga Deus para cima e você fica apenas no mundo das coisas criadas, no mundo da racionalidade, no mundo daquilo que é palpável, que pode ser provado pela ciência, esse mundo ele não traz as respostas suficientes. E além da frustração desse otimismo da sociedade, a teologia liberal também sofreu um profundo abalo com as 2 guerras mundiais, porque aquela esperança de que o homem, através do cristianismo, vai trazer uma nova ordem para a sociedade também foi abalada. Depois da Segunda Guerra, quando houve esse desencantamento do mundo pela ciência, essa certa depressão filosófica pós-guerra, as pessoas começaram de novo a olhar para a Bíblia com outro olhar. A teologia agora precisava de novas respostas diante das crises que o mundo estava vivendo. As sociedades que eram predominantemente protestantes, como a Alemanha, a Escandinávia, a Grã-Bretanha, começou a enfrentar um grande secularismo, um esfriamento espiritual, e as pessoas simplesmente começaram a parar de frequentar as igrejas porque não viam mais no cristianismo uma esperança de um mundo melhor. A Europa já não era mais o centro do cristianismo. A teologia precisava urgentemente trazer respostas para as questões sociais que estavam acontecendo ao redor de todo o planeta. Durante as guerras, muitos teólogos se levantaram e tentaram reagir a tudo o que estava acontecendo, como por exemplo Karl Barth, que foi um grande teólogo que reagiu às teologias liberais, tentando trazer uma nova ortodoxia, e também Bonhoeffer, que foi um dos grandes homens de Deus que reagiu ao nazismo e foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial por causa da sua resistência à opressão. Apenas 20 anos após a guerra, alguns países da Europa tiveram um número drasticamente reduzido de pessoas que frequentavam alguma igreja, em alguns países sendo praticamente menos de 10% da população. Mas como sempre, Deus não fica sem voz na história. E após as guerras, o nosso Senhor começou a levantar um novo fôlego entre os protestantes. Com a redução do liberalismo pelo mundo, os evangelicais começaram a ganhar força com a sua doutrina tradicional do pecado original e da salvação apenas pela graça. A igreja se beneficiou de um movimento que foi conhecido como um movimento evangelical. É um movimento ligado ao fundamentalismo no sentido de que aqueles teólogos evangelicais, eles acreditam na Bíblia, eles acreditam na pessoa de Jesus, na encarnação, na ressurreição, eles acreditam no sobrenatural, mas eles não estão ligados àquela postura combativa, aquela postura de briga, de acirramento com as ciências. Não, são teólogos muito bons, são filósofos muito bons, e eles realmente marcam uma nova era de discussão com a sociedade, de interpretação bíblica, de o redescobrimento da piedade, né, da vida no espírito, da vida interior, das disciplinas espirituais, da Bíblia como um manual de fé e prática. E depois das guerras, os evangelicais começaram a se destacar como novos eruditos. Houve um redescobrimento da metafísica, houve um redescobrimento da espiritualidade e da busca pelo sobrenatural. Isso não foi só com o cristianismo, muitas outras religiões e outras fés apareceram, outras espiritualidades apareceram nesse tempo. O movimento de apologética ou de defesa da fé começou a crescer como nunca antes. Os evangelicais começaram a dialogar com a sociedade, com a cultura, com os desafios dos nossos tempos, buscando uma teologia bíblica tradicional e que respondessem às atuais questões. Universidades bíblicas começaram a ser fundadas, numerosas obras evangélicas começaram a ser publicadas, revistas e periódicos importantes como Christianity Today, o Cristianismo Hoje, começaram a ser fundados e criados nessa época. Vários novos seminários evangelicais começaram a ser plantados, como o Trinity, o Fuller, o Seminário do Texas e muitos outros que contribuíram coletivamente para essa ascensão intelectual do evangelicalismo. E nesse tempo pós-guerra, os teólogos também estavam mais sensíveis às causas sociais. Quando o evangelicalismo chega, o evangelicalismo traz um diálogo maior entre aquilo que é a teologia ortodoxa e também a preocupação dessa teologia com o mundo. É a preocupação com o pobre, a preocupação com as mazelas que os seres humanos vivem, com a economia, com a ciência, né? Então essa abertura evangelical foi marcada
por uma teologia que integrava melhor a fé com as suas posturas sociais. Por exemplo, o pastor Martin Luther King, que foi um grande pastor e teólogo que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e se tornou mundialmente famoso por sua maneira pacífica de lutar contra a injustiça social. Com a expansão do rádio e da TV, as igrejas também viram uma grande oportunidade de usar esses meios de comunicação para a pregação do evangelho. Diversas cruzadas evangelísticas começaram a surgir no mundo e um dos principais nomes nessa época foi o evangelista Billy Graham, que através das suas famosas cruzadas evangelísticas, ele pregou face a face o evangelho para mais de 200 milhões de pessoas, e cerca de 3 milhões de pessoas tomaram a sua decisão por Cristo através da obra e da vida de Billy Graham, além de muitas outras milhares de pessoas que foram abençoadas e alcançadas através dos seus programas de rádio, programas de TV e dos seus filmes. O próprio pastor Billy Graham, que marcou essa época como um homem totalmente devoto à Bíblia, totalmente devoto ao evangelismo, né, e à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Billy Graham foi um dos apoiadores do famoso Congresso Mundial de Evangelismo que se reuniu em Lausanne no ano de 1974. Os evangelicais começaram a se reunir para discutir a necessidade de evangelizar o mundo, não apenas com a pregação da palavra, mas também através da ação social, que o evangelho também traria mudanças ao mundo. Ali estavam reunidos teólogos de várias correntes, de várias percepções e até mesmo alguns teólogos liberais, mas ali eles fizeram um compromisso, uma declaração de fé, e foi produzido um documento que é conhecido como Pacto de Lausanne, e ele está disponível na internet para qualquer um ler, e ele marca esse compromisso teológico, um compromisso hermenêutico, né, de como nós vamos olhar para a Bíblia, o que nós cristãos cremos sobre a Bíblia, o que nós cremos sobre a salvação, o que nós cremos sobre a ação social, o que nós cremos sobre a ação política. Então foi bastante interessante esse ressurgimento do evangelicalismo, ressurgimento da fé na Bíblia, e isso trouxe uma força para as igrejas que estavam sentindo muito esse esfriamento decorrente da teologia liberal. E nós não podemos deixar de mencionar também que nesse período pós-guerra, os pentecostais começaram a crescer muito por todo o mundo e também no Brasil, principalmente entre as classes mais baixas e nas periferias da cidade, trazendo uma nova motivação, um novo fôlego para o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse pentecostalismo, ele nunca foi muito bem visto pelo cristianismo em geral no Brasil. Os pentecostais, eles sofreram discriminação tanto de católicos como de protestantes durante muito tempo. Esse pentecostalismo clássico ele vai ser aceito por outras denominações muito recentemente. Até então era visto com muita desconfiança. Desde a Segunda Guerra Mundial, reavivamentos começaram a acontecer, mas agora de forma periódica e local em algumas comunidades. O fenômeno da nova igreja eletrônica e virtual com cultos online também tem contribuído muito para a expansão do cristianismo ao redor do globo. Uma característica interessante dos nossos tempos e dessa era pós-moderna tem sido o surgimento de novas igrejas independentes. Uma coisa que a Reforma Protestante fez foi desafiar aquela fé que era hegemônica e dizer para as pessoas que era possível crerem, era possível pensarem teologicamente por si. Isso, historicamente, fez com que muitas igrejas novas surgissem. Se antes a Igreja Católica permanecia una, com o mesmo pensamento, depois do advento do protestantismo, se uma pessoa não concordava com o pensamento teológico de uma determinada linha ou de uma determinada igreja, ela simplesmente poderia abrir uma nova igreja e abrir uma nova confissão religiosa. Isso fez com que o evangelicalismo e o protestantismo ficasse muito multifacetado. E o surgimento das mega-igrejas. Na verdade, essas mega-igrejas têm sido as que mais crescem no mundo, que têm utilizado estratégias de marketing, estratégias de sociologia para pregar um evangelho que seja mais aceito pela sociedade, mais relevante entre as pessoas de classe alta e também os acadêmicos. E algumas pessoas, inclusive, dizem que essas mega-igrejas acabarão substituindo as antigas denominações e trazendo aí um renovo no meio evangelical. Os pequenos
pequenos grupos, ou em alguns lugares as células, como se tornaram conhecidas, também têm se tornado uma grande estratégia de evangelização, de comunhão e de expansão da igreja, principalmente nas grandes zonas urbanas ao redor do mundo. Por volta da década de 70 e 80, as novas condições financeiras do mundo, o conforto das pessoas, acabaram influenciando uma nova onda pentecostal, com ênfase numa teologia triunfalista, voltada para a felicidade pessoal, para talvez riquezas financeiras, e essa nova onda desse evangelho triunfalista acabou rompendo com a igreja pentecostal tradicional e começou a ser conhecida como o movimento dos neopentecostais, que também tem influenciado muitas pessoas ao redor do mundo. Surge o neopentecostalismo, que é uma teologia mais triunfalista, que surfa um pouco nessa onda de prosperidade que o mundo experimentou no pós-guerra, né? Prosperidade financeira. E grandes igrejas surgiram nesse período, né? São as igrejas chamadas de neopentecostais, são grandes denominações, e essas ocuparam o cenário mundial, ocuparam também as transmissões midiáticas, né? Então, quando se liga a televisão ou se coloca num programa de rádio, a priori, né, você está ouvindo um programa de uma dessas novas igrejas. Esse movimento ele não faz questão de ser associado aos pentecostais. Ele também trabalha com as questões da ação do Espírito Santo, ele eventualmente tem alguma questão de línguas, ele tem também a busca da cura divina, mas ele vai acrescentar outros elementos novos. Ele vai operar muito mais do que os outros pentecostalismos na esfera da expulsão de demônios, na busca de milagres, e é desse meio neopentecostal, né, também oriundo dos Estados Unidos, vão vir algumas doutrinas novas que não existiam antes. Por exemplo, doutrina da prosperidade. Ela é clássica americana, do final dos anos 80, 70, 80, e que vem para o Brasil, importado para o Brasil, principalmente no meio neopentecostal. Isso tudo nos mostra que o cristianismo continua vivo, continua crescendo, se adaptando e se transformando de acordo com a sua cultura e as suas necessidades. A pergunta é como esse crescimento será no futuro? Será que nós estamos simplesmente crescendo numericamente ou nós precisamos retornar para os fundamentos bíblicos, crescer de uma maneira que seja teologicamente robusta, espiritualmente vibrante? Hoje nós somos a geração mais privilegiada de todas. Se você pensar na igreja primitiva, os cristãos do primeiro século, eles não tinham tanto com o que aprender antes, né? E hoje nós temos 2000 anos de história para a gente aprender com os erros e os acertos do passado. Então nós temos esse privilégio de aprender e ser uma geração, uma igreja cada vez melhor segundo a graça de Deus. Num mundo em que o individualismo é a marca fundamental, a igreja ela vem trazer justamente uma amarra para essas pessoas que estão vivendo cada vez mais separadas uma das outras. A emergência desse individualismo na sociedade moderna que nós vivemos, em que cada um está no seu canto, me parece que esse é o grande problema e a grande crise que a igreja está enfrentando. Porque a igreja também está vivendo hoje uma experiência em que nós somos, na verdade, indivíduos que se encontram uma vez por semana para cultuar a Deus. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é comunhão, a igreja é uma grande família. A proposta neotestamentária era justamente de uma grande comunidade, uma comunidade alternativa, onde as pessoas compartilham a vida. Mais uma vez, no século XVIII, XIX e no século XX, nós vemos aquilo que a gente já viu se repetir desde o começo da história. Que a igreja passa por dificuldades, passa por momentos de crise social, passa por perseguições, passa por heresias, passa por tentativas que vinham de fora de tentar fragilizar a igreja, e passa por momentos de desânimo, mas Deus nunca fica sem voz. E existe algo que Jesus está fazendo no mundo. Jesus está edificando a sua igreja. A igreja tem muitos desafios. Um deles é teológico. Nós precisamos conhecer a Bíblia e precisamos conhecer a Bíblia com profundidade. Precisamos meditar nas Escrituras, resgatar esse valor da Bíblia. Por causa dessa pluralidade
de confissões religiosas, dessa facilidade que se há em se abrir uma nova igreja, abre uma nova comunidade, começa uma nova teologia. As redes sociais exaltam pessoas como grandes líderes, mas pessoas que não tiveram formação, que não conhecem a Bíblia. E isso faz com que o nível teológico das pessoas seja muito pequeno, não seja aprofundado, né? Então existem muitas igrejas, existem muitos evangélicos no Brasil, mas existe pouca profundidade teológica. O primeiro desafio que existe para a igreja é o desafio de se fazer boa teologia, teologia profunda e teologia na igreja. Um outro desafio que nós temos é claramente o de como a igreja deve se posicionar nas questões públicas, nas questões políticas, por exemplo. A questão política é uma questão pública, né? De se a igreja deve apoiar um projeto político A, a igreja deve se filiar a um candidato político B. Nós percebemos na história que a fé ela é sempre política, porque a fé acontece na polis, na cidade, mas a igreja e o Estado devem ter muito cuidado em como que eles vão se relacionar, e principalmente a igreja. A igreja deve ter muito cuidado em que tipo de aval ela dá para o Estado, que tipo de envolvimento ela tem com o Estado, porque sempre que a igreja andou de mãos dadas com o Estado, houve um perigo muito grande de se confundirem as suas metodologias, de se confundirem a sua maneira de enxergar o mundo e também de como elas iriam agir. Nós ainda estamos diante de grandes desafios, como o crescente secularismo, o movimento dos desigrejados, que são essas pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não fazem parte de nenhuma igreja. Mas nós cremos, e eu creio, que Deus nunca ficará sem voz na história, que a igreja ela continuará crescendo, que as portas do inferno não prevalecerão, que nós temos um grande potencial de nos adaptarmos, de nos contextualizarmos, sem deixarmos de lado a nossa teologia bíblica, as nossas doutrinas, os fundamentos da nossa fé. Nós cremos que Deus continuará guiando soberanamente a sua igreja até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, esse foi apenas um recorte da nossa história. Muita coisa, infelizmente, ficou de fora nesses últimos 6 episódios, mas eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Foi um privilégio enorme poder apresentar para vocês a nossa história, a história da nossa igreja, do nosso cristianismo, e que nós cremos que Deus continuará guiando soberanamente o seu povo. Infelizmente a nossa série acabou, mas deixa aí nos comentários qual a sua sugestão para a nossa próxima série. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever, porque nós temos grandes sonhos e grandes projetos para continuar propagando o Evangelho de uma maneira que seja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Muito bem, vocês viram aí então este vídeo mostrando as consequências lá daquilo que nós havíamos falado, né, sobre a oposição ao cristianismo e a defesa da fé, que tem sido o nosso tema aqui, e vocês viram que as consequências, né, de um mundo que insiste em viver sem Deus, né? É o mundo materialista, o mundo do pensamento naturalista, onde tudo acontece pela matéria e Deus então fica de fora, né, desta cosmovisão. Portanto, esse materialismo veio corroendo, né, destruindo a fé e vinha tirando a visão da realidade espiritual, né, das pessoas, que eles só conseguem enxergar esse materialismo, as pessoas que aderem ao materialismo só conseguem
enxergar o que nós diríamos é visível, é mensurável, é transitório. Porém, Deus, na verdade, ele é um Deus real e eterno. E tudo o que é material vai perecerá. Como tem sido dito aí no próprio vídeo, Deus não fica sem voz na história, tá certo? Então, mesmo que grande parte da sociedade moderna esteja inteiramente tomada com a visão de mundo materialista, as nações ainda se beneficiam da memória coletiva de uma visão de mundo bíblica. E assim, o Evangelho continua sendo pregado. As pessoas, em grande parte, ainda acreditam que a vida humana ela é especial. Ainda nutrem boas memórias de uma moralidade bíblica, com a noção de que a fé, a esperança e o amor constituem as grandes virtudes. Por isso que nós escolhemos esse texto e lemos lá no início, o texto básico, 1 Coríntios 13, versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Assim, então, queridos irmãos e amigos, nós chegamos ao final de nosso estudo de hoje e também ao final, neste último domingo do mês de novembro, estamos encerrando esta série de 20, essa sequência de 20 estudos sobre o tema a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. No mês de dezembro, que agora se aproxima, nós faremos devocionais alusivas ao mês do Natal. Vamos focar agora o Natal, essa data importante, que o mundo de alguma forma comemora, mas não serão vídeos, eu diria, gravados lá no YouTube, como nós temos feito, mas serão textos que vamos compartilhar com os membros e os amigos da nossa classe, Ciência e Defesa da Fé, e por isso eu espero que vocês estejam atentos para receber esse material, essas devocionais que nós vamos estar aqui trabalhando, ok? E agradeço também a participação de todos aqueles que puderam assistir aos nossos estudos, tanto ali online, quanto também depois, alguns não podiam assistir na hora, mas assistiam depois, e queremos agradecer, então, a participação de todos da classe e também os nossos amigos, aqueles agregados, que também estavam participando, aliás, muitos de fora, de outros estados, estavam aqui participando conosco, inclusive do chat ali do nosso fórum, onde todos colocavam ali as suas mensagens. Então, agradeço muito a todos por participarem nesse longo período, desde março do ano passado até agora, daí 1 ano e 9 meses, que nós temos trazido aqui uma série de estudos. E culminamos agora com esse que fala sobre a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Então, um forte abraço a todos vocês e até os próximos escritos devocionais que nós faremos sobre o Natal, se Deus assim nos permitir. Até lá.